Fala, meu querido. Shalom, shalom, bom dia, meus nobres. Bom dia, aí o presbítero convidou do nada aí. Eu digo, vamos lá, vamos entrar aí só para ouvir mesmo. Sou só convidado. O principal aí é exatamente o Raíssa, aí é fera desenrolado. Agora, quando eu crescer, Raíssa, eu quero ter um anel igualzinho a esse. Tem que ser igualzinho. Glória a Deus. Eu sei. Professor Maxwell, seja muito bem-vindo. Eu gostei muito de uma live que o irmão participou conosco. Que Deus continue te abençoando, seu canal no YouTube também. Depois, no final, o senhor fala um pouquinho sobre o seu canal. Eu quero fazer a mesma pergunta para o senhor. Felizmente, estou vendo que não vai dar para nós fazer essa pergunta tudo. Mas qual que é a importância, professor Maxwell, de estudar o Apocalipse? Qual que é a importância? Fala um pouquinho para nós aí. A importância e as dificuldades, sabe? Bom, em relação à dificuldade, é o livro mais difícil de se interpretar do Novo Testamento. E eu diria que toda a Bíblia, o livro mais difícil. Então, por mais que você seja um doutor, ou seja o que for, sempre vai existir essas dificuldades. É por isso que eu digo, meu conhecimento é muito pouquinho, sabe? Eu sempre digo, uso isso, meu conhecimento é pouco demais. Porém, qual a importância de se aprender o Apocalipse, de interpretar da forma correta? Primeiro, existem algumas escolas escatológicas que trabalham com interpretações diferentes. Por exemplo, a escola preterista, ela vai trabalhar com uma interpretação diferenciada. Ou seja, tudo aquilo já aconteceu, Jesus já voltou, e nós vemos isso no meio acadêmico. Não concordo com essa escola, mas respeito, tá bom? Mas respeito. Existe a escola também idealista, né, que vê todas essas escolas, né, como algo mais espiritual, a idealista. Existe a futurística, que é a qual eu acredito que eu também, professor Raíssa, defenda, que vê alguns eventos, né, a maioria dos eventos todos para o futuro, lógico, interpretando, usando o método histórico gramatical. Aí nós conseguimos entender que aquilo que é literal é interpretado como literal, aquilo que é alegórico é interpretado como alegórico, e tem uma outra escola que eu acabei esquecendo. Acabei esquecendo essa escola, que inclusive o Adventismo é adepto dessa escola, que eu acabei esquecendo agora. Bom, eu entrei aqui de paraquedas, tá bom? Aceitei aí o convite do presbítero, mas a importância de se estudar o Apocalipse é exatamente para podermos entender as Escrituras. Não é para debater com professores, não é para debater com fulano, com ciclano, não, é para aprender. E isso é para o meu próprio crescimento, tanto intelectual como espiritual, porque eu vou estar bem preparado, não só para ensinar aos meus alunos, mas também para mim. Então, primeiro eu aprendo. Essa é a regra. E eu sempre digo, olha, se você não senta para aprender, você nunca pode ensinar. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos entender. Então, Apocalipse é um livro difícil, não venha ninguém dizer que é fácil. Ah, mas eu sou doutor. Cara, não existe isso. A única pessoa que pode dizer assim, isso aqui é fichinha, é fácil, é o próprio Jesus. De resto, é tudo difícil. Então é isso aí. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Raíssa Furtado, perguntando, professor Raíssa Furtado, devido a essas inúmeras interpretações, etc., você ser professor, estudar as línguas semíticas, o senhor consegue identificar o que é o quê, né? O que é realmente alegórico, o que não é. Para ser professor, você sendo professor de língua semítica, fica mais fácil de compreender o Apocalipse ou não tem nada a ver? Não fica complicado. Fica até um pouco mais fácil mesmo de entender o Apocalipse. É porque quando você vai estudar as línguas semíticas, quando você vai estudar isso, você também vai entrar um pouco por dentro da cultura, entendeu? Eu estou com um material aqui, não sei se esse livro aqui vocês têm, ele é um material um pouco antigo, né? É um comentário do Antigo Testamento, só que é um comentário do Antigo Testamento histórico-cultural. E este comentário histórico-cultural aqui,
ele vai me dar por base que o livro do Apocalipse, ele foi escrito ali para aquele tempo daquela geração, entendeu? Ou seja, quando você vai ler os comentários que foram escritos aqui, esperneando sobre a cultura, esperneando sobre a questão histórica, se vai ficar muito claro que eles estavam ali, o livro de Apocalipse, eles vão designar praticamente que o livro de Apocalipse foi ali inserido para os leitores daquele tempo, daquela geração. Contudo, né, devido que o livro de Apocalipse ele é chamado de o livro da revelação, e ele, por ter praticamente uma estrutura altamente ampla, devido a isso, ele vai permear também as outras demais gerações. Entendeu? É tanto que os estudiosos de outras gerações, como no próprio tempo do iluminismo, né, ali que permeou-se no tempo da Revolução Industrial, na verdade chamada Guerra Fria também, aconteceu que, naquele tempo, começou-se a interpretar o livro de Apocalipse também para aquela geração de uma maneira mais filosófica, entendeu? De uma maneira mais filosófica. Os próprios filósofos escolásticos, São Tomás de Aquino, Agostinho, outros mais comuns, nomes aqui agora que não me foge a memória, né, que são muitos, eles também interpretaram para aquela geração. Ou seja, o livro de Apocalipse, ele acaba sendo, na verdade, sendo vislumbrado com a geração que se segue, entendeu? Devido este livro de Apocalipse ser inserido dentro de uma cosmovisão social, de uma realidade da época, entendeu? Que também nós temos essa complicação de realidade da época, acaba se tornando um anacronismo, né? E até muito uma interpretação existencialista, entendeu? Mas quando ele tem uma cosmovisão social, né, através dos seus estudiosos, ele acaba sendo inserido dentro da forma de interpretação, tá bom? Daquele tempo, daquela geração. Um exemplo claro aqui nosso. Nós estamos vivendo nos anos 2000. Maxwell, naquele tempo dos anos, no tempo dos pais das igrejas ainda, existia nos pais das igrejas não, melhor dizendo, vamos dizer assim, no tempo da igreja medieval, no tempo da igreja da filosofia escolástica, no tempo daquela igreja em que tinha a união de Estado com a religião, que era a igreja católica, e até mesmo depois da Reforma Protestante surgiu a igreja anglicana, né? Aí veio a igreja presbiteriana, na verdade igrejas luteranas, depois igrejas presbiterianas, aí vem as demais denominações, até chegar no Brasil, vamos dizer assim, a igreja cristã do Brasil, né? Aí surgiu o movimento pentecostal ali, que aconteceu também na Rua Azusa. Nós não tínhamos conhecimento da questão do hebraico, que o Maxwell é especialista no hebraico, né, meu amigo Maxwell, o conhecimento do grego, e muito menos o conhecimento do análise exegético, que o análise exegético, ele tem dois tipos de método diacrônico e método ciclônico. E dentro desses método diacrônico, nós temos o chamado a forma de análise, né, que é também chamado de NHC, método histórico crítico, entendeu? Nesse método histórico crítico, muitos estudiosos, eles acabam lendo o livro de Apocalipse, entendeu? Tirando a essência da interpretação do histórico gramatical que chamamos de método literal das escrituras. Sendo assim,
eles vão fazer um tipo de negação da inspiração divina desse livro. Entendeu? Então, o que acontece? Nos tempos atuais que estamos vivenciando, para essa geração aqui, né, eu posso estar errado, tá bom, meus amados? Eu não estou dizendo que eu estou totalmente certo, não, tá? Eu estou fazendo apenas aqui uma leitura, tá bom? De uma leitura superficial ainda por cima, né? Ainda por cima, tá bom? Porque o tempo é curto, das questões que tem que se passar daqui durante as gerações, né? Durante esses séculos, tá bom? Em nosso século, nós temos agora o método NHC, entendeu? Que tira essa inspiração da escritura, em que o livro de Apocalipse, ele não é tanto agora lido de uma maneira totalmente histórica, entendeu? Um livro que venha a ser referendado como aquilo que o próprio Deus, né, deixou ali para o apóstolo João, em seus oráculos, como sendo uma grande revelação final, para os tempos finais, entendeu? Então, ou seja, pessoal, o livro, nesse tempo que estamos vivenciando, né, em grande parte das academias, né, o NHC, o método histórico crítico, tem permeado, tem crescido com seus adeptos, e o método histórico gramatical, que é chamado também de método literal, entendeu? A qual vai validar melhor ainda o livro de Apocalipse, ele está sendo deixado de lado, entendeu? Então, quando entramos para as línguas semíticas, né, hebraico, ali o nosso amigo Maxwell pode falar melhor do que eu, por mais que eu sou professor de hebraico, professor Paulo César. O Maxwell aí é mais especialista, viu? eu tiro a minha capa, eu tiro a minha capa e vou falar que o Maxwell, meu amigo Leonardo Andrade, eu estou bravo com o meu amigo Giovanni, mas ele também, tá bom? São mais especialistas no hebraico do que eu, tá bom? Ou seja, pessoal, quando a gente vai estudar o hebraico e averiguar os oráculos do profeta Ezequiel, entendeu? A gente, sim, vai ter uma melhor clareza da questão dos gêneros literários, tá bom? Do livro de Apocalipse, por mais que ele foi escrito ali em grego. Vamos fazer uma pergunta um pouquinho difícil para o professor Maxwell, já que ele é especialista aí, para a gente ver a visão dele, né? Até onde ele estudou e tudo. Professor, geralmente, quando a gente vai conversar com algum teólogo, ele praticamente já tem encaixado certinho a visão dele toda. As pessoas entenderem, ele usa muitos os termos técnicos, né? Que se for discutir aí ele já dá para entender a visão dele toda. Por exemplo, eu sou amilenista, sou pré-tribulacionista, acho que o irmão já viu isso em muitos teólogos. Mas o senhor é o quê? Quando o senhor estuda Apocalipse, estuda as revelações, Daniel, etc., o senhor tem como o senhor pontuar o seu conhecimento? Por exemplo, eu sou pré-milenista, sou pré-tribulacionista. Dessa forma, igual muitos teólogos conseguem explicar, queria ouvir do senhor para me saber a sua visão teológica. Todos que abordam as escrituras sagradas, todos abordam com interpretação. Não tem como você dizer, eu não sou esse, não sou aquela. Não, ou é uma é outra. A questão é que você não se define. Ou talvez você está em cima do muro. Literalmente é isso. Porém, eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, ok? O pré-tribulacionismo defende que a igreja volta antes da grande tribulação. Então, a igreja não passa pela grande tribulação. Aí o senhor consegue usar algum texto do Apocalipse, já que você trabalha no Apocalipse, algum texto na sua visão pré-tribulacionista? Por favor. Exatamente, consigo sim. Então, assim, antes de eu ser pré, eu já fui pós. Respeito os meus nobres amigos que são pós, porém eu não concordo e não tenho o pós como inimigo ou o pós como uma heresia. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma heresia. Então, são correntes escatológicas diferentes, ok?
É literalmente quando formos arrebatados, o pré, o pós e o mid. Aí quando chega lá em cima no céu, um vai olhar para o outro e vai dizer, eu não disse que era assim? Era assim como pós, pré, como, entendeu? Então, isso não nos faz inimigos. Beleza. Em relação ao texto, que para mim é um texto base, tratando-se do Apocalipse, que inclusive eu vejo o pós ter dificuldade em explicar esse texto, tanto gramaticalmente, né, principalmente no que tange a gramática do grego. Bom, primeiro que eu não vim preparado para essa live, foi de última hora, então estou falando aqui com conhecimento básico. Então, eu tenho sim o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, né? Te livrarei da hora da aprovação, ekperasmos, né? Tentação. Essa preposição ek significa fora de. Então, a ideia é tirar, a ideia é sair para fora. É uma preposição transitiva, uma preposição de movimento. Aí muitos dizem, mas o verbo é um verbo talvez intransitivo, com uma preposição transitiva. Mas ekperasmos, é que a preposição tirar para fora. Talvez em outro momento eu possa vir explicar somente esse texto, mas hoje eu vou ficar com esse básico aqui, e também o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 aproximadamente, onde temos ali o verbo harpazo, que é arrebatar. Então, pegando aquele verbo e juntamente com o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, isso aqui, acredito que é a raiz do pré. Então, para defender que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, não sei qual é o pensamento do meu nobre professor Raísso. Eu sou pré-tribulacionista, sou arminiano, sou pré-milenista, enfim, sou tudo isso aí em relação a essa corrente. Mas nós sabemos também que tem a corrente escatológica, que é o MID, né, que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, e o pós, que aí é uma corrente também muito vasta, muito ampla, e que também vem tomando espaço aí. Então, as disputas, né, entre aspas, os debates, é sempre em torno de pré e pós. Como te falei, eu sou pré, mas não é porque eu sou pré que eu tenho o pós como inimigo. Não, só vejo que não tem algumas coerências, entendeu? Por exemplo, ignorar a doutrina da iminência. Então, esse é o pior, é que o pós ignora a doutrina da iminência. Jesus diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Filho do Homem. Então, ele pode vir a qualquer momento. Mas na visão pós, tem uma data específica. Logo, se tem uma data específica, isso quer dizer que eu sei exatamente, mais ou menos, quando Jesus virá. E tem o professor Carlos Augusto Vailate, que, para mim, esse é o melhor professor quando se trata de pós, porque ele defende muito bem a escatologia dele. Muito bem, apesar que eu sou pré. E ele fala o seguinte, vocês, né, ouvintes e telespectadores que estão ouvindo, podem ficar à vontade, que Jesus não volta hoje, nem amanhã, ou seja, pode relaxar. Jesus só volta no final da grande tribulação. Ele falou isso, viu? Isso aqui é a palavra dele, entendeu? Como eu falo, é um excelente professor, tem meu respeito. Porém, ignora a doutrina da iminência. E deixo esse texto para o pós, de Apocalipse 3:10. E já deixo o desafio aí para qualquer um que entenda dos idiomas originais, que pelo menos isso para debater esse texto. E aí a gente pode marcar um debate. Já deixo esse desafio aí para qualquer um, tá bom? Então, literalmente é isso. Vou fazer a última pergunta para o senhor e depois a última pergunta para o nosso querido irmão Raísso Furtado. Meu querido, a gente usa uma regra na teologia que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para entender melhor o Apocalipse, foi usado livros, por exemplo, igual muitas pessoas falam que Daniel também é um livro profético, etc. Foi usado algum outro livro para entender melhor o Apocalipse ou só o Apocalipse dá para interpretar ele por si próprio? Uma das regras da hermenêutica, que além de tudo também sou professor de hermenêutica, é que Bíblia se interpreta com Bíblia. Então, o livro de Daniel é chamado o segundo Apocalipse. Ele é um livro apocalíptico que
cá para nós não é fácil de se interpretar, reconheço as suas dificuldades, eu sou um menino, estou aprendendo, ainda vou chegar lá, estou aprendendo. Mas é um livro difícil, temos o texto também, ou melhor, o livro de Ezequiel também, que é um livro também onde trabalha, corrobora com Apocalipse, Zacarias, enfim, é o Antigo Testamento no Novo. Então, para se interpretar o Novo, eu preciso entender o Antigo, que no hebraico é o Tanar. Então, existe sim essa necessidade de se entender, principalmente Daniel, se tratando da 70ª semana. Não tem como eu abordar no Apocalipse se eu não entender Daniel. Não tem como entender Apocalipse 13 se não entender Daniel 2, 7, entendeu? Então eu preciso desses livros para entender. Sim, nós sabemos que é necessário a gente ter algumas fontes, como, por exemplo, comentários aí onde sejam confiáveis, de fontes confiáveis, mas em relação a isso, Bíblia se interpreta com Bíblia e o Apocalipse ele vai ter suas regras. Então, nós sabemos que, às vezes, as heresias ela não saem de fora. Então, isso aqui é notório, presbítero Paulo e professor Railson, é que as heresias ela saem da Bíblia, entendeu? Ela sai da Bíblia. E como assim? Porque você pega ali um texto isolado do seu contexto, e o que faz? Aí você cria uma doutrina sobre aquele texto. Mas e o contexto? Ele me permite interpretar daquele jeito? Óbvio que não. Então o contexto não me permite. Então as heresias saem dali. Paulo diz, olha, eu estou indo, mas cuidado. Vai entrar alguns lobos e alguns hereges aí no meio de vocês. Muito cuidado com isso. Então o Apocalipse, ele vai ter algumas formas de interpretações, onde é a interpretação literal, que o nobre Railson já falou, e a interpretação alegórica. Essa é um perigo. É um perigo. Agostinho é o cara. Clemente, ele é o berço do alegorismo. Então, esses homens interpretavam a nível de alegorismo. Então, eles alegorizavam o texto. Nós sabemos que tem muitas coisas ali, por exemplo, águas, né? Se nós pegarmos água e interpretarmos também literalmente, então o Apocalipse já está inundado já está inundado de água. Então não é bem assim, é interpretar com base no seu contexto, besta, que é besta, entendeu? Então tudo isso tem uma forma de se interpretar. E eu trabalho com o método histórico-gramatical, um método onde ele interpreta de acordo com o contexto. Então, se o contexto me permite uma interpretação literal, com certeza será literal. Se uma interpretação alegórica, com certeza será alegórica. O que eu não posso é simplesmente pegar e colocar tudo como literal ou como alegórico, porque aí eu vou ter umas dificuldades. E, para enfatizar, e já concluir aqui, passar a oportunidade, é que eu não vejo a igreja passando pela grande tribulação, capítulo 4 por diante, a igreja só vem aparecer no capítulo 19. E outra questão, já vou deixar uma perguntinha para o pós aí, que eu gosto de atiçar, deixar uma perguntinha para o pós. Se Jesus volta no final da grande tribulação, eu quero que algum pós aí me responda o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, onde o verbo chegando, chegada é a noiva, né, para as bodas. Esse verbo elton, ele é um verbo que está no tempo auristo, se não me falha modo indicativo. Então, o tempo auristo é uma ação simples no passado. Alguns vão dizer que esse auristo é progressivo, mas ele é um auristo passado, um passado simples. Então, quer dizer que essas bodas já aconteceram. A pergunta é, pós-tribulacionista, na onde foi que aconteceu as bodas do Cordeiro? Bom, vou deixar só essa pergunta aqui para não atiçar muito. Então, aí, ó, o professor Érico Eliarro, grande amigo meu, inclusive, estuda há muitos anos as línguas semíticas também. Se quiser, né, participar com o professor Marcos Suel, ele falou que é pós-tribulacionista, é o momento oportuno. É só me chamar no WhatsApp e ter meu número. É um grande amigo meu. Ele está me atiçando, viu? O senhor é pós também? Recentemente sou pós. Aí, Só que... então já tá pronto, já.
Eu sabia não. Foi aleatório, eu sabia não. Eu não tenho tempo mais, vou dar a oportunidade para o professor Maxwell também fazer as considerações finais. Nós pegamos ele no pulo aí. O professor Raiz Furtado falou assim: convida alguém. Eu falei, rapaz, que agora em cima da hora está um pouquinho difícil. Mas graças a Deus, Deus enviou um abençoado aí, né, que a gente já conhece. Primeiramente, quero gratular a Deus pela minha vida, pela vida dos nobres, e gratular a Deus por esse momento, e também pelas pessoas que estão assistindo essa live, que também assistirão, ok? E se Jesus ele não voltar daqui a 2 segundos, daqui a 1 minuto, né, nós estaremos aí lecionando e tudo, mas sempre fique vigiando aí, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, ok? Mas é isso aí. Bom, o professor isso aí é bênção de Deus, mas não sabia não da corrente escatológica dele, mas agora é bom saber. Presbítero Paulo aí me convidou aí, eu disse, vamos lá, vou interagir, entendeu? Então, aqui eu vim cair de paraquedas, reconheço que preciso estudar, reconheço que preciso estudar todos os dias, e que o Apocalipse, ele não é um livro em que nós precisamos ter medo. Ao contrário, está tudo revelado. É um livro que está aberto. E ele vai ter o seu fechamento final, mas ele está revelado. Então, tudo que está acontecendo e vai acontecer está revelado nesse livro. Apocalipse significa revelação, descoberto. Literalmente é isso. E quero agradecer, e sempre sabendo que estou à disposição, sempre que possível. Não gosto muito de debates, dependendo das pessoas, mas quando eu encontro alguém ali que quer realmente mostrar um egocentrismo, aí eu entro lá só para mostrar que nem tudo é assim. Primeiro, nós temos que ter humildade, e também quero aqui, se o presbítero Paulo me permitir, o senhor me permite apresentar o meu curso aí? O irmão, fica à vontade, é importante o seu curso, fica à vontade. O seu canal também, pode falar do seu canal também, tá? Ok, tranquilo. Então, isso aqui já é ética do pregador. Sempre que você for pregar numa igreja coloca de pé. Pastor, a igreja pode colocar de pé? Então, eu tenho um curso exatamente onde eu explico essas questões aí, um curso de homilética para pregadores, caso você se interesse. Pode estudar de forma online, ao vivo no Google Meet ou na Hotmart. Tenho também um curso de hebraico bíblico do básico ao avançado, curso de alfabetização, curso de verbos específicos. Tenho também curso de acentos hebraicos, 29 acentos da Bíblia hebraica, caso você queira aprender. Só não ensino cantilação. Tenho também curso de grego, de alfabetização, também curso de verbos. E também tenho um curso de sintaxe hebraica, caso você queira aprender. E literalmente é isso aí, presbítero Paulo e nobre Railson aí, agradeço aí pela oportunidade, que Deus continue nos abençoando. Como que faz para ter o curso do senhor? Isso. Em relação ao curso, é só me procurar pelo meu canal Professor Marcos Suel Alves. Na descrição de todos os vídeos estará o meu contato, não só o contato do WhatsApp, estará o meu Instagram, estará o link dos meus cursos, mas a maioria acredito que já deva me conhecer aí pelo YouTube, então é só me procurar nos grupos do WhatsApp que eu estou por aí. Mas, de qualquer forma, no YouTube está a descrição, lá está o meu WhatsApp. Que Deus continue abençoando a todos e Jesus pode voltar daqui a 2 minutos. Glória a Deus. Vou ter que marcar para vocês dois mesmo conversar um pouquinho, né? Deus abençoe os nossos amigos, em nome de Deus.